A primeira equipe de resgate o encontrou sentado à beira do rio, com o corpo coberto de lama seca e os olhos fixos em um ponto que ninguém mais conseguia ver. O sol nascia atrás dele, mas sua sombra parecia se mover em outra direção. Quando tentaram falar com ele, ele apenas sussurrou: "Ela ainda está me chamando." Durante 12 dias, Rafael havia desaparecido em uma região de mata fechada, um trecho esquecido da floresta amazônica onde até o GPS falhava. O grupo de expedição do qual fazia parte foi encontrado destruído. Barracas rasgadas, equipamentos queimados e nenhum vestígio de luta. Apenas silêncio e pegadas indo em círculos. Os médicos disseram que ele estava fisicamente bem, mas seu olhar denunciava algo quebrado. À noite, o acampamento de resgate registrava sons estranhos vindos da mata. Um canto baixo, quase humano, seguido de risadas abafadas. Rafael acordava gritando o nome de uma mulher que ninguém conhecia. Quando voltou para casa, as coisas pioraram. Ele começou a desenhar símbolos estranhos nas paredes, cheios de espirais e olhos. Dizia que na selva algo o observava desde o primeiro dia. Uma presença que não precisava de olhos para ver e nem de boca para falar. Agora, ele vive trancado, evitando qualquer reflexo. Nas poucas vezes em que fala, repete que a selva o deixou sair, mas nunca o deixou ir embora. O que realmente aconteceu naqueles 12 dias continua sendo um mistério. E o mais assustador é que a cada noite, o mesmo canto que ecoava na floresta começa a surgir, do lado de fora da casa dele. Rafael nunca imaginou que uma simples expedição fotográfica se transformaria em um pesadelo. Ele partiu com 4 amigos para registrar espécies raras na região do Alto Juruá, no coração da Amazônia. Eram experientes, equipados, confiantes. Mas naquela floresta, experiência não significava nada, porque há lugares onde o homem não é bem-vindo. E a natureza observa em silêncio, esperando. No terceiro dia, a trilha desapareceu. As bússolas começaram a girar sozinhas, o rádio emitia apenas ruídos, e a sensação de estar sendo seguido tornou-se insuportável. A floresta parecia viva, respirando ao redor deles. E quando a primeira noite sem fogo chegou, algo começou a se aproximar entre as árvores. Algo que sussurrava nomes que ninguém havia dito em voz alta. Você vai conhecer agora a história real, ou o que restou dela, de um homem que sobreviveu 12 dias na selva. 12 dias de fome, medo e alucinações. Mas o mais perturbador é que, segundo ele, não foi a fome que quase o matou. Foi a voz que prometia salvá-lo. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo de que país e cidade você está assistindo. Assim, eu sei até onde as minhas histórias estão chegando. Prepare-se para mergulhar numa jornada onde o medo não vem apenas das feras da floresta, mas daquilo que vive nas sombras dela. E lembre-se, algumas selvas não querem que você saia. Elas querem que você volte. A expedição começou como qualquer outra. O grupo de 5 pessoas partiu ao amanhecer, levando mochilas, barracas, câmeras e mantimentos para 2 semanas. Rafael, o mais jovem, era o fotógrafo. O líder, um homem chamado Dr. César Moreira, biólogo veterano, alertou o grupo. Aqui o que se ouve não se repete. Era um aviso típico dos guias locais, mas naquelas palavras havia algo mais que superstição. O primeiro dia foi de fascínio. A mata parecia infinita, um oceano verde que engolia os sons da civilização. Macacos gritavam à distância, pássaros cruzavam o céu como flechas coloridas, e o ar denso tinha cheiro de terra molhada e segredos antigos. Rafael registrava tudo, fascinado. Ele dizia que a selva tinha um olhar próprio e que cada árvore o observava como se soubesse quem ele era. Na segunda noite, enquanto o grupo montava o acampamento perto de um riacho, ouviram algo. Um som leve,
como um canto em voz baixa vindo da mata fechada. A princípio, pensaram ser o vento entre as folhas, mas conforme o som se repetia, todos perceberam que aquilo tinha ritmo. Era uma melodia, lenta, triste e feminina. César pediu silêncio absoluto. Ninguém se mexeu por minutos, até que o som cessou. Então, algo caiu das árvores. Uma pequena pena branca, úmida, pousando bem diante da fogueira. Rafael a pegou instintivamente. Era diferente de qualquer pena que já tinha visto, fria ao toque, como se tivesse sido mergulhada em gelo. Na manhã seguinte, a bússola de César não funcionava mais. O ponteiro girava sem parar. O GPS mostrava coordenadas impossíveis e o mapa parecia inútil. Decidiram voltar um trecho, mas o caminho simplesmente havia desaparecido. As árvores pareciam ter se movido durante a noite. O grupo começou a discutir e o medo silencioso se espalhou. Rafael, no entanto, se mantinha estranho. Ele dizia ouvir o mesmo canto da noite anterior, mesmo quando ninguém mais ouvia nada. Parava no meio da trilha, virava-se devagar e dizia: "Ela está chamando." César achou que fosse o calor, a exaustão, mas à medida que avançavam, o som parecia se aproximar. No quarto dia, o primeiro desapareceu. Um dos guias locais, chamado Theo, sumiu sem deixar rastros. Sua mochila foi encontrada no meio do caminho, aberta, com o zíper rasgado por dentro. Nenhum animal atacaria daquele jeito. E dentro dela havia algo que ninguém explicou. Uma pena branca idêntica àquela que Rafael guardava. O grupo decidiu continuar, tentando manter a calma. Mas as noites ficaram cada vez mais longas. As fogueiras não queimavam direito, e uma neblina espessa se formava logo após o pôr do sol. Rafael começou a fotografar tudo compulsivamente, e em algumas fotos surgiam silhuetas humanas no fundo, mesmo quando estavam sozinhos. César confrontou Rafael na sexta noite. Disse que ele precisava dormir, parar com os delírios. Mas quando o líder olhou dentro dos olhos do rapaz, viu algo que o fez recuar. Rafael tremia, o rosto sujo de terra e suor. "Ela está vindo", murmurou. "Ela quer que eu siga." Ninguém dormiu naquela noite. A floresta parecia respirar em volta deles. Cada estalo de galho soava como um sussurro. Ao amanhecer, César acordou sozinho. As barracas estavam vazias, as mochilas reviradas, e no chão, ao lado da fogueira apagada, uma fileira de pegadas descalças seguia para dentro da mata. Entre elas, uma mancha vermelha e uma câmera fotográfica partida ao meio. César não quis acreditar no que via. Chamou pelos nomes dos colegas até a voz falhar, mas a mata apenas respondeu com um zumbido constante, abafado, como se o ar estivesse vivo. O silêncio ali não era comum, era denso, pesado, do tipo que parecia se mover junto com a respiração. Ele percebeu então que a floresta o estava ouvindo. Encontrou rastros de sangue espalhados em folhas, mas o estranho era que o líquido não secava. Gotejava, fresco, como se tivesse acabado de ser derramado. Seguiu o caminho até chegar a uma clareira onde o chão estava coberto de penas brancas. Centenas delas, espalhadas como neve. No centro, um dos sapatos de Rafael. César gritou o nome dele e o eco voltou, distorcido. Parecia a própria floresta repetindo as palavras, mas num tom mais baixo, arrastado, quase humano. Ele correu de volta para o acampamento, mas cada árvore parecia diferente e o caminho nunca levava ao mesmo lugar. A selva o estava prendendo, como se o rearranjo das trilhas fosse deliberado. Quando a noite caiu, ele montou um abrigo improvisado e reacendeu o fogo. Mas a chama tremia, vacilante, como se lutasse contra o ar ao redor. Foi então que ouviu novamente o canto. Aquela melodia feminina, suave, arrastada. Agora, próxima demais. O som vinha de trás dele. Virou-se devagar. Por um instante, viu uma silhueta branca entre as árvores.
Alta, magra, cabelos longos, não se movia, apenas o observava. César piscou e ela desapareceu. No lugar onde estivera, o fogo apagou sozinho. Ele passou a noite acordado, ouvindo passos na escuridão. Na manhã seguinte encontrou algo novo ao lado do abrigo. A câmera de Rafael. O visor estava trincado, mas ainda funcionava. Quando ligou, havia apenas um arquivo salvo. Apertou o play. A imagem tremia, capturando flashes de árvores, rostos assustados, e então, algo atrás deles. Uma figura branca, parcialmente visível, tocando o ombro de um dos homens. A gravação terminou com o som de uma risada suave, quase infantil. César deixou a câmera cair. Sabia que precisava sair dali, mas a selva parecia cada vez mais espessa, sufocante. A luz do sol mal atravessava as copas e os insetos se multiplicavam. Às vezes, ele jurava ouvir o próprio nome sendo sussurrado entre as folhas. Outras vezes, vozes familiares chamando de volta para a clareira. No 8º dia, encontrou Rafael, ou pelo menos algo que parecia ser ele. O rapaz estava sentado de costas, à beira do mesmo riacho onde haviam acampado. César correu, gritando, aliviado. Mas quando o tocou no ombro, Rafael virou-se devagar. E o que César viu o fez recuar, gritando. O rosto de Rafael estava pálido demais, como se o sangue tivesse sido drenado. Os olhos sem brilho, fixos em nada. Mas ele falava, baixo, com a voz rouca. Ela me mostrou o que está debaixo da terra. Então levantou a mão, mostrando a pena branca que agora pulsava levemente como um coração. Antes que César pudesse reagir, Rafael desapareceu diante dele. Não correu, não se moveu. Simplesmente se dissolveu no ar, como fumaça. E o canto começou novamente, cercando-o de todos os lados. Aquela voz, doce e cruel, sussurrava algo que ele finalmente entendeu. A floresta não mata, ela leva. César correu sem direção, tropeçando em raízes grossas, rasgando a pele nos espinhos. O ar parecia vibrar em torno dele, pesado e úmido, e o canto da mulher o seguia, variando de um lamento distante para um sussurro no ouvido. Ele caiu de joelhos, ofegante, e gritou que não acreditava em nada daquilo. A floresta respondeu com o som de milhares de folhas se movendo ao mesmo tempo, sem vento algum. Durante horas, caminhou sem rumo até chegar a um terreno coberto de cipós secos. Ali, encontrou um tronco caído com marcas entalhadas, desenhos de rostos humanos, olhos e símbolos espirais idênticos aos que Rafael desenhara nas paredes semanas depois. Pareciam antigos, gravados com precisão ritualística. Ao tocar uma das marcas, César sentiu um arrepio profundo subir pela espinha. Um som abafado veio debaixo do solo, como algo rastejando sob as raízes. Ele recuou, mas o chão vibrou, e uma rachadura se abriu bem à sua frente. Um cheiro forte de podridão emergiu, misturado a algo doce como flores em decomposição. De dentro da fenda, algo brilhou. Um fragmento metálico, talvez parte de uma corrente. César se abaixou para olhar e viu olhos dentro da escuridão. 2, depois 4, depois dezenas, todos piscando lentamente. Antes que pudesse fugir, ouviu um sussurro vindo do buraco. Você também vai ver. Ele correu em pânico. O som de algo rastejando atrás dele crescia, mas quando olhava para trás, só via folhas se movendo. A mata parecia viva, moldando-se à sua volta. Árvores se fechavam como muros, galhos se entrelaçavam, formando caminhos falsos. A selva estava o conduzindo. Quando finalmente parou, exausto, encontrou um antigo altar de pedra coberto por musgo e raízes. No centro, uma pequena tigela de argila ainda úmida. Dentro dela, algo se movia. Uma pena branca respirando. César recuou, mas uma voz sussurrou bem atrás dele. Você veio porque ela chamou. Virou-se lentamente. A mulher estava ali, pálida, os cabelos longos e escuros colados ao corpo,
a pele manchada de verde. Os olhos, sem íris, refletiam o brilho fraco da lua. Ela não se movia com naturalidade. Parecia deslizar. Quando abriu a boca, o canto voltou, mas agora vinha de todos os lados, como se a floresta inteira cantasse com ela. César tentou correr, mas o chão o prendeu. As raízes se enroscaram em suas pernas, subindo pelos braços. Ele gritou, e a mulher se aproximou até encostar o rosto no dele. O ar ficou frio, e ela murmurou: "Vocês cortam, queimam, arrancam, e ainda esperam sair vivos?" Suas palavras soavam antigas, de uma língua que ele não reconhecia, mas que compreendia. Ela encostou a mão em seu peito e sussurrou: "A floresta devolve o que é tomado." O toque queimou, imagens invadiram sua mente. Árvores sendo derrubadas, rios sendo sujos, animais fugindo. Ele via em flashes tudo o que a humanidade havia feito àquele lugar. Chorou, tremendo, enquanto as raízes apertavam mais. Quando acordou, era dia. As raízes haviam sumido e a mulher não estava mais lá. O altar continuava no mesmo lugar, mas a tigela estava vazia. No chão, uma única pena branca flutuando no ar quente. César a pegou, sem saber por quê. Ao longe, um som humano o chamou. Alguém ainda estava vivo. E ele seguiu o eco daquela voz, sem perceber que a pena começava a pulsar entre seus dedos. O 10º dia começou com um silêncio diferente. Não havia canto de pássaros, nem o farfalhar dos macacos. Era como se a selva inteira tivesse parado para observar Rafael. O ar estava denso, pesado, e até a brisa parecia hesitar em tocar sua pele. Ele caminhava devagar, guiado por uma intuição que já não parecia sua. Cada passo o aproximava de algo que o chamava, uma presença antiga, oculta entre as raízes do tempo. À tarde, encontrou uma clareira que não constava em nenhum mapa. No centro, uma pedra enorme, coberta de musgo e símbolos talhados, estranhos, quase humanos. Rafael sentiu uma vertigem tão intensa que precisou se ajoelhar. O chão pulsava sob suas mãos, como se tivesse um coração batendo sob a terra. E então ele ouviu. Não era mais um sussurro distante, era uma voz nítida, feminina, grave, ecoando dentro da cabeça dele. Você veio, finalmente. Rafael tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Um frio percorreu sua espinha e a selva começou a se distorcer, as árvores curvando-se em sua direção, como se estivessem se inclinando para observá-lo. De repente, tudo se apagou. Ele acordou horas depois, deitado sobre a pedra. A lua iluminava a clareira, revelando pegadas ao redor, mas não eram de animais. Eram humanas e descalças. As marcas circulavam a pedra, repetidas dezenas de vezes, como se alguém tivesse caminhado em volta dele por horas. Rafael sentia algo diferente em si. O medo havia se transformado em curiosidade. As vozes agora pareciam mais próximas, quase familiares. Elas falavam de equilíbrio, de chamado, e ele, sem entender por quê, começou a responder. Naquela noite, Rafael deixou de ser apenas um homem perdido. Ele se tornou parte de algo que a selva guardava há séculos, um segredo que jamais deveria ser despertado. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou sentado diante da pedra, observando o luar atravessar a copa das árvores. A selva parecia respirar junto dele, cada folha movendo-se ao ritmo de sua respiração. As vozes voltaram, mas agora soavam suaves, quase compassivas. Diziam que ele estava despertando, que era um deles desde o início. As palavras entravam em sua mente como sonhos lúcidos, e aos poucos ele começou a entender. A floresta não era apenas um lugar físico, era um organismo, uma entidade viva que se comunicava através daqueles que ela escolhia. Rafael sentia-se leve, como se uma energia antiga estivesse percorrendo suas veias. Mas junto dessa sensação veio algo terrível. Quando olhou para o espelho d'água próximo, viu o próprio reflexo distorcido.
Seus olhos estavam mais escuros, a pele pálida, quase translúcida. O medo voltou com força. Ele tentou fugir, mas cada caminho parecia levá-lo de volta à mesma clareira, à mesma pedra, como se estivesse preso dentro de um labirinto invisível. De repente, a floresta se encheu de murmúrios. Sombras humanas começaram a se mover entre as árvores, figuras magras, de rostos indistintos. Elas não caminhavam, deslizavam. Aproximaram-se lentamente, cercando Rafael. Ele gritou, mas o som morreu na garganta. As vozes se fundiram em uma só, grave e profunda. Agora você pertence a nós. A pedra no centro da clareira começou a brilhar, e Rafael caiu de joelhos. Uma dor lancinante atravessou seu peito. Ele sentiu algo sair de dentro dele, uma parte que o ligava ao mundo humano, sendo arrancada à força. Quando abriu os olhos, as sombras haviam sumido, e o silêncio, aquele silêncio absoluto, voltou a dominar tudo. Mas Rafael já não era o mesmo. Algo dentro dele havia mudado. A selva o aceitara. E agora era ela quem respirava através dele. 12 dias após o desaparecimento, um grupo de resgate finalmente encontrou Rafael. Ele estava agachado às margens de um igarapé, coberto de lama e com o olhar vazio. Quando o chamaram, ele não reagiu. Parecia ouvir algo que os outros não conseguiam escutar. Apenas após longos minutos ergueu o rosto, e por um instante os homens juraram que seus olhos brilharam sob a luz do sol. Levaram-no até a base em Cruzeiro do Sul. O médico que o examinou ficou intrigado. Nenhum sinal de desnutrição severa, nenhuma infecção, nem ferimentos graves. Apenas marcas circulares nas palmas das mãos, como se tivesse segurado algo quente por muito tempo. Rafael pouco falava. Quando o faziam perguntas, ele respondia com frases desconexas, sobre vozes antigas, a mãe selva e o equilíbrio restaurado. Nos dias seguintes, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Animais mortos eram encontrados próximos ao alojamento, sem ferimentos aparentes. À noite, os cães latiam para o nada, e certa madrugada, um dos socorristas jurou ter visto Rafael andando descalço pela mata, mesmo com guardas na porta. 2 dias depois, ele desapareceu novamente. As pegadas levavam até o limite da floresta e dali em diante simplesmente sumiam. O que restou foi a câmera que ele havia levado na expedição. As fotos mostravam paisagens comuns, até a última. Nela, Rafael aparecia de pé na mesma clareira onde fora encontrado, diante da pedra coberta de musgo. Mas agora, sobre a pedra, havia algo diferente. Uma marca brilhante, espiralada, idêntica à cicatriz em suas mãos. Ninguém nunca mais o viu. Mas moradores próximos ao Alto Juruá afirmam que em certas noites é possível ouvir o som de uma voz humana ecoando na mata, sussurrando em tom calmo e familiar. Eu voltei. Alguns dizem que Rafael enlouqueceu. Outros acreditam que ele tocou algo que nenhum ser humano deveria tocar. Mas há uma terceira teoria, a mais perturbadora de todas, a de que ele nunca saiu da selva. De que o homem que voltou não era realmente ele, apenas uma extensão do que vive lá dentro, disfarçada sob sua forma. A floresta é antiga, vive há milênios antes de qualquer civilização, observando, absorvendo, escolhendo. E de tempos em tempos ela chama alguém, um som, um sussurro, um lampejo de curiosidade. É assim que tudo começa. Porque a selva não mata apenas com dentes e veneno. Ela se alimenta de presenças, de almas, de tudo o que o homem leva de humano para dentro dela. Então, se um dia você decidir se aventurar na mata, lembre-se de Rafael. Lembre-se de que há lugares onde o silêncio é uma linguagem e o vento um aviso. E se, no meio da noite, ouvir seu nome sendo sussurrado entre as folhas, não responda.